Os argumentos podem ser 1000. Agora você apresenta um fato, os argumentos se silenciam. Porque contra fatos não existe argumentos. Não dá. Mas o reavivamento é individual, pastor. Diz, olha, oração, intercessão, estudo da Bíblia e compartilhar testemunho. Isso é o básico. Se não for assim, o foco da missão na igreja não é levar o evangelho. Eu acho que a negligência pode estar em nós deixarmos de levar esse evangelho. A preocupação não é o batismo. Isso, essa é a minha inquietação aqui na Eu igreja. ouvi aqui o senhor afirmar várias vezes sobre isso. Se nós fizermos esse trabalho, vamos orar por termos semeado a semente, porque no tempo de Deus, essas pessoas vão vir, vão se converter, vão aceitar. Quando nós pensamos, focamos apenas no batismo e esses resultados não vêm, a gente não vê eles irem, a gente pode se desanimar. Irmão Jair, não há desânimo aqui. O grande problema, eu vejo, é que nós não estamos indo. Eu preguei aqui último, porque nós estamos substituindo o id pelo vinde. E o reavivamento vai startar em nós o id e não o vinde. Nós vamos terminar, senão a gente... Isso aqui nós já passamos. É esse pensamento que eu quero... Aliás, tinha uma outra pessoa lá que tinha pedido a palavra antes. Por favor. Muito bem. Reavivamento tem preço. Qual é o preço? Eu abdicar da minha comodidade, como alguém diz que é zona de conforto, e aceitar o convite do Espírito Santo para fazer aquilo que o Espírito Santo entende que tem que acontecer na minha vida. Alguém mais vai falar não? Pastor Carlos. Eu acho que o pastor está com pressa, eu acho que teve que sair realmente, mas é bom de pensar sempre assim, quando os discípulos estavam com Cristo no monte, ele estava para ascender aos céus, eles dali estavam ansiosos para sair e falar ao mundo da volta de Cristo. Falaram apenas. Mas Cristo queria mais do que isso. Queria que eles fossem testemunhas. Que eles fizessem discípulos, que eles cumprissem a ordem. E então, a ordem foi que eles fossem ao templo e esperassem aquilo que era prioridade para a igreja. A prioridade para a igreja era o Espírito Santo. Esta prioridade continua ainda para a igreja. O Espírito Santo, ele precisa ser não apenas o start, mas o guia, aquele que se faz presente em nosso meio, guiando, dirigindo as nossas vidas. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos completamente nos deixar guiados pelo Espírito de Deus. Somos tocados, somos chamados e guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos dessa experiência dia a dia, andar com Deus. Dessa guia para poder ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é feito testemunho de Deus, falamos do Evangelho. Irmão Jair, quando a gente fala cheio do Espírito Santo, não há como não haver batismo. Não há como não haver batismo. Outros vão se render. O que precisamos fazer? Irmãos, o que precisamos fazer agora é uma pergunta que fazer para os discípulos. Nossa missão não é apenas proclamar. Até foi dado no slogan da igreja, do modo geral, que era proclamar o Evangelho. Hoje é comunicar o Evangelho. Nós precisamos esperar uma resposta. Essa resposta interessa, porque nós temos que forçar as pessoas a tomar posição ao lado de Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Finalizando então, esse pensamento é conhecidíssimo, já vi vários pregadores e tal, mas eu encontrei nesse livro aí que eu já mencionei, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, página 59. Semeie um pensamento
e você colherá uma ação. Então a coisa começa pelo meu pensamento. Semeie uma ação. Agora, se do pensamento partir para a ação, semeie uma ação e você colherá um hábito. E eu acredito que nós estamos ficando só no pensamento. Semeie o pensamento, agora faça o pensamento transformar-se numa ação. Se ele transformar-se numa ação, isso tem chance de transformar-se em um hábito. E tornando um hábito, tem condições de se transformar-se em um caráter, ou seja, um estilo de vida. E isso transformando-se em um estilo de vida, vai determinar o que? O meu? Eu acho que, em resumo, nós precisamos sair do campo do pensamento para a ação. E fazer da ação um hábito, ou das boas ações, hábitos na nossa vida. E isso vai formando em nós um estilo de vida, um caráter, uma maneira de ser. E finalmente isso vai o quê? Determinar o nosso futuro, o nosso destino. Será um destino ao lado de Deus na eternidade, ou se será em outro lugar. Mas não podemos ficar no campo do pensamento. Pensar, todos nós somos especialistas em pensar, realizar, etc. E eu sou bom nisso, pensar e realizar, na hora de executar, zero excelente. Pastor, diga lá. E como essas 4 frases aí começa com o pensamento. Caberia bem Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita oração. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O resto depois é tudo uma sequência quando o seu pensamento é transformado pelo Espírito. Eu vou terminar, Moisés, pegando exatamente a sua fala. Você deu a receita. Você está praticando essa receita que você deu? Foi duro agora, não foi? Quer dizer, a gente. Isso, não, só. Eu tenho amizade, eu vou fazer a pergunta. Falei para outros também, não para todos, mas veja bem. A pergunta você pode devolver para mim, Moisés. Para o pastor, o senhor também sabe isso aí. O senhor está praticando, o senhor pergunta para mim também, devolve a pergunta, certo? Mas às vezes eu me vejo, irmãos, como aquele médico. Eu vou citar agora um amigo meu, Dr. João Ferreira Marques, cardiologista em Brasília. Somos amigos de infância. E ele me contou uma história um dia que mudou a vida dele. Recebeu uma paciente, juntamente com uma criança, no consultório, e ele está ali. E no final, pessoal, a senhora, fulana de tal, falou para a paciente: precisa emagrecer. A senhora precisa perder alguns quilos. E a criancinha falou: olha, mãe, quem está falando, olha a barriga dele. Falando que a senhora precisa emagrecer. O médico só deu uma olhadinha assim, quando atravessava para a criança, ele não falou nada. Falar o quê? Se ele também estava com excesso de peso, vai falar o quê? Aí me contou, falou: Pereira, daquele dia para cá, eu entrei no regimão, exercício físico, e estou perdendo realmente peso. Estou vivendo aquilo que eu receitei para a minha paciente, porque eu fiquei com vergonha diante da minha paciente, quando o filho dela falou: olha, mãe, quem está pedindo para você perder peso? Com que autoridade ele vai pedir para você perder peso? Às vezes eu me vejo como esse médico. Tem que começar no pensamento, tem que partir do pensamento para a ação. Mas eu estou fazendo isso. Tem que fazer da ação um hábito, é um hábito meu, as boas ações. Tem que fazer ações, eu estou fazendo isso. Essa é a minha pergunta. Você saber. Então parece-me que a coisa é fácil mesmo de entender, mas é difícil de colocar em prática. E é por isso que você tem que lutar contra você. Eu tenho que lutar contra mim, para atender aos apelos do Espírito Santo. Irmãos, aquela pregação que fiz há 23 dias, eu não esqueci dela. Estou orando para o Espírito Santo não me deixar esquecer. Aqueles 3 bairros vamos adotar lá para tornar a vida de seus moradores melhor. E esse é o pensamento.
Mas enquanto eu não for lá visitar as pessoas, orar com elas e agir para que a vida delas seja melhor, eu não saí do pensamento para a ação. Quando eu for lá e visitar, isso vai me fazer um bem tão grande. Não é para eles o bem, vai fazer para eles, mas não fazer para mim. Vai me fazer um bem tão grande, eu vou me sentir tão útil, vou me sentir tão bem com isso, que eu vou querer voltar. Mas se eu volto uma, duas, três, isso vira o quê? Um hábito. E aí nós seguimos esse pensamento. É isso que eu desejo para você. Mas antes de dar para você, eu desejo para mim. E quero que vocês também desejem isso para si e desejem para mim. E que nós nos demos as mãos para que isso aconteça de fato e de verdade na vida, pelo menos, de um bom número de membros desta igreja. Que Deus abençoe os abençoados. Amém.